Que não atrapalha deixar o vídeo, não? Não, pode deixar de boa. Pode deixar na mesa também, não aparece não. Salve, salve quebradas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Eu sou o Júnior, trocando uma ideia com vocês aqui. E mais uma vez vamos ter um papo aí muito produtivo. Eu espero aprender algumas coisas aqui sobre a nossa cidade, sobre a nossa segurança pública e alguns serviços aí que a gente precisa ir na nossa região, na nossa vida, né? Segurança pública é fundamental. E galera, seguinte, antes da gente começar o nosso papo aqui, queria agradecer a todo mundo que tá aqui, vai ouvir, que está nos ouvindo aí, seja de manhã, de tarde, de noite, fique à vontade. Hoje a ideia é trazer informação sobre segurança pública, então separe sua pergunta, mande aí. Se não der para você responder no ao vivo aqui, deixa sua pergunta no nosso Instagram, que a gente vai entrar lá depois para responder. Deixa aqui nos comentários que a gente mantém a nossa atenção também, beleza? Então, antes da gente começar, queria agradecer os nossos parceiros, os nossos patrocinadores aí do canal.
Então, muito obrigado a todos vocês que acreditam no nosso trabalho, que dispõem do seu valor financeiro para divulgar, para estar aqui aparecendo, para atrair mais clientes. Então, sejam todos bem-vindos aí, tá? E você que está nos ouvindo, entre em contato com os nossos parceiros, nossos patrocinadores, para ter o melhor serviço da região, tá? Então, tem guincho, tem lanchonete, tem a internet, que é uma das melhores, tem a Academia Pano Bianco, tem a Leão Multimarcas, para quem quer trocar de veículo aí, tá? Então, entre em contato e adquira um dos melhores serviços, tá? Todos os serviços aqui são aprovados e testados por mim diretamente. E aqui na nossa televisão aqui vai ficar aparecendo algumas propagandas. Então fica de olho e vê aquilo que mais te agrada e entre em contato, tá? Vira e mexe, a gente tá fazendo alguns sorteios aqui, então já se inscreve no canal para participar desses sorteios aí, tá? E antes da gente começar o nosso papo, para você que quer apoiar o canal, você que gosta do nosso trabalho, tem a nossa chave Pix que fica aqui na tela, tem um QR Code, tem a descrição aqui na live, então dá aquela moral aí pra gente manter o canal de pé, beleza? E sem mais enrolação, bora lá apresentar o nosso convidado hoje, que é o nosso querido Comandante Ramos. Seja bem-vindo, meu parceiro. A casa é sua, fique à vontade. Obrigado por ceder o seu tempo, por ceder um espaço para vir bater um papo. Feriado, dia 1º de maio, Dia dos Trabalhadores aí, a gente tá aqui trabalhando. É isso aí, Júnior. E obrigado a todos os trabalhadores aí que acompanham o nosso canal também. Júnior, quero agradecer a oportunidade aí conceder aí o seu podcast de quebrada aí, né? E a todas as pessoas que acompanham o podcast, né? E dizer que a Guarda Civil Municipal está à disposição de todo cidadão ferrazense. Não temos guardado esforços para proteger a nossa população, para melhorar o trabalho de forma técnica, de forma profissional e transformar, né, a nossa segurança pública, trazendo inteligência, tecnologia, recursos humanos, contribuindo aí com a segurança pública. Como diz aí nossa Constituição, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, enquanto cidadãos, enquanto servidores públicos da área de segurança pública, estamos engajados nessa causa aí. Cara, muito bom. Eu queria já ter trazido alguém. Foi difícil conseguir alguns contatos, né? Como eu te falei aqui nos bastidores. Em breve vai vir o Capitão Caio aí também trocar uma ideia. E eu acho que a segurança pública é uma pauta super importante, acho que uma das mais importantes da nossa sociedade. E muitas das vezes eu vejo que é tratado de uma forma ou secundária ou até mesmo terciária às vezes. E como eu posso dizer? Acho que a gente tem falando nacionalmente, a gente tem um gap muito grande com a nossa segurança pública, né? E aí eu não sei se isso é por conta de como que foi instituída a segurança pública desde as suas primeiras origens aí, ou se é o modelo que a gente tem atualmente. Mas a gente pode transcorrer isso aí durante o papo. Mas antes da gente começar o papo, de fato, assim, sobre a questão da segurança pública, eu queria conhecer um pouco mais de você, saber quem você é, de onde você vem, quais são as suas origens. Bom, sou o Cleverson Souza Ramos, mais conhecido como Comandante Ramos. Se perguntar de Cleverson e Ferraz, ninguém conhece. Agora, Comandante Ramos é bastante conhecido. Minha origem é de São Paulo, capital. Morei bastante tempo aqui na cidade vizinha, Guanazes. Então, pela proximidade, sempre tive bastante contato com Ferraz Vasconcelos. Eu tive uma temporada por Ferraz, hoje estou morando em Mogi das Cruzes. Tenho formação em pedagogia, pedagogia, letras, também estou aí fazendo curso também de filosofia, tenho as formações acadêmicas aí na área de segurança pública, né? Enfim, então é uma infinidade aí de atividades que a gente vem desenvolvendo de forma científica para melhorar aí a nossa condição, né, de poder aí estar fazendo gestão, liderança de pessoas para melhor aí servir a nossa população. Você falou que é de Guaianazes, você foi nascido e criado em Guaianazes? Eu cheguei em Guaianazes, eu tinha 2 anos de idade. Lá eu fiquei até 24 anos. 24 anos, aí eu mudei de Guaianazes. Então eu fiquei bastante tempo ali. Cara, a gente tá falando aí de um tempo atrás. Guaianazes sempre teve no mapa de
dos bairros, assim, de São Paulo, mais perigosos de São Paulo, Sim, né? sim. Com alto índice de criminalidade e tal. Como que foi a sua juventude? Como que era Guaianazes pra você naquela época? A nossa juventude, ela era bastante impactada. Na época não tinha, o crime ele não era organizado, então nós tínhamos aí, entre aspas, as gangues dos bairros. Uhum. Então uma gangue não podia entrar no bairro, quando entrava tinha confronto, então era bastante tomada por bastante violência, por bastante mortes. Então eu confesso que na periferia eu aprendi muita coisa e situações que eu trago para o meu dia de hoje. Por exemplo, eu defendo de forma contumaz a polícia comunitária, a polícia de proximidade. Não é só aquela polícia que entra dentro da comunidade para atuar contra o crime, mas sim para atuar na parte preventiva, né? Então, aquele bom dia, boa tarde, aquela conversa com o cidadão, aquela proximidade com o consegue, para que o cidadão tenha voz também, porque o cidadão ele tem voz. Às vezes, muitas pessoas confundem a favela, né, a comunidade, como se lá dentro, grande maioria que estão lá dentro são criminosos ou simpatizantes criminosos. Isso é uma mentira, isso é uma falta de verdade, porque ali nós temos muito trabalhadores, muita gente que sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para trabalhar, pessoas que às vezes nem conseguem acompanhar o cotidiano da comunidade, porque está trabalhando e por vezes eles estão lá trabalhando 2, 3 empregos, se esmerando para dar uma melhor condição para os filhos, para que os filhos não sigam aí o caminho aí da marginalidade. Então, dito isto, ô Júnior, a periferia ela me ensinou muita coisa, ela me trouxe bastante bagagem para fazer diferente, né? Então, o que eu tenho aplicado com métodos já atuais, né? Que a gente fala de polícia de proximidade, uma polícia realmente comunitária, porque não é só uma utopia você falar que eu sou uma polícia comunitária. Não, comunitária tem que estar no DNA da instituição. Aquela polícia que o cidadão liga, consegue falar com o comandante, consegue falar com qualquer guarda pessoalmente, aquele policial que tem um contato com o comerciante. Então a gente tem feito bastante esse trabalho e tem dado bastante certo, bastante resultado positivo. Então, você até perguntou da evolução da segurança pública. Acredito que a segurança pública ela evoluiu daquele tempo para cá, considerando que a nossa Carta Magna, nossa última Carta Magna é de 1988, que é a nossa Constituição, e a Constituição trouxe lá a construção, a definição das polícias, a atribuição de cada polícia, e depois disso nós tínhamos, por exemplo, nós temos a Guarda Municipal, que antigamente o pessoal falava que era só para proteger bens, serviços e instalações, né? Realmente, o parágrafo 8º do artigo 144, ele fala: os municípios poderão constituir guardas municipais para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Que lei é essa? Essa lei, ela vagou aí por mais de 20 anos, 20 e poucos anos após a Constituição, e depois nós tivemos a vigência aí da Lei 13.022, que regulamentou as guardas civis municipais, que ampliou aí, definiu qual é o papel das guardas municipais no cenário de segurança pública. Um outro avanço que nós tivemos também, Júnior, foi o SUSP, né? É o Sistema Único de Segurança Pública, né? O Sistema Único de Segurança Pública, que é a lei do SUSP. Essa lei, ela visa integrar todo o sistema de segurança pública e tem dado bastante resultado. Porque é aquilo que a gente fala. O crime organizado, ele se organiza de forma diária. A polícia também ela tem que se atualizar. Então, novas tecnologias, novos métodos de atuação, novos treinamentos, criação de BAEPs, CAEPs, então, integração das forças de fato, são guardas municipais, polícias civis, guardas municipais, polícia militar, polícia penal, enfim, polícia rodoviária federal. Então, isso é extremamente importante. Não se faz hoje polícia sem integração. Hoje, com o efetivo que nós temos aí quase que um mesmo efetivo da Polícia Militar, ou seja, nós temos, se existisse só Polícia Militar no município, nós teríamos a metade do que nós temos de policiais hoje, contando a Guarda Municipal, ou seja, o município ele contribui, ele sabe da sua responsabilidade,
e ele pode contribuir e muito, né, com essa nova quebra de paradigma que é as guardas municipais, que é a nova atuação, que é a segurança pública primária, a segurança pública preventiva, que atua ali na parte da prevenção, que é uma nova ideologia de se atuar na prevenção para evitar que o crime ocorra. Isso foi extremamente importante. Cara, são pontos muito importantes. Eu tô até anotando algumas coisas aqui, porque você transcorreu assuntos aí que são muito pertinentes pra gente que veio da favela, que conhece a favela, que conhece a quebrada assim de dentro, né? Até uma pergunta que eu ia te fazer, antes da gente aprofundar isso aqui, é como que você enxerga a comunidade, a quebrada? Porque quando a gente é só população e a gente tá ali vivendo a nossa vida dentro da quebrada, trabalhando e não tem tempo para observar de fora, enxergar, estudar e analisar mais tecnicamente, assim, a gente tem uma visão. Exato. E quando a gente sai e a gente começa a estudar, entender algumas coisas e observar de fora a comunidade, a quebrada, a gente enxerga de uma outra perspectiva, tá ligado? Não sei se eu tô me fazendo claro assim. Mas... E aí eu queria saber hoje, se a sua visão hoje, o Ramos hoje, profissional, comandante, né, do outro lado da moeda, digamos assim, como que você avalia a sua visão antes e a sua visão agora, referente à quebrada? Então, Júnior, você até falou para a gente se colocar do outro lado da moeda. O servidor público ele não pode se colocar do outro lado da moeda. Ele tem que estar do mesmo lado que a população. Então, ele tem que estar dentro das comunidades, ele tem que estar dentro do sistema e principalmente da onde as pessoas mais carecem. Né? Então, isso é aquilo que eu falei para você, que é uma quebra de paradigma. Né? Não ver a comunidade de forma arbitrária, de forma uma forma errada como as pessoas veem. Então, é extremamente importante que você não pode distanciar. Você tem que a oportunidade que você buscou fora, o conhecimento que você buscou fora, Júnior, ele tem que ser aplicado para melhorar a comunidade. Hoje a gente interage com lideranças de comunidades, com liderança com as PLPs, que são as promotoras legais, que estão ali voltadas à proteção de mulher vítima de violência, as mulheres vítimas de violência que a gente tem que estar ali, por vezes, em locais inóspitos. Por vezes você tem que ir com 2 viaturas porque a viatura não consegue acessar onde essa pessoa reside. Então nós temos que entrar para proteger a população, nós temos que utilizar o sistema para proteger e melhorar as condições da nossa população. Então não pode, nenhum agente de segurança pública, nenhum servidor público, ele pode se colocar do outro lado, porque ele está ali para servir. Então se uma pessoa fala assim, agora eu sou servidor público, estou do outro lado da moeda, ele já começa errado. Então ele tem que estar do mesmo lado da moeda, ele tem que estar junto com a população e fazer com que essa população ela tenha acessos, que essa população ela se sinta protegida. Então eu acho que esse é um dever de qualquer instituição de segurança pública. Cara, um ponto de vista muito bom, mano. Muito bom esse ponto de vista aí, porque, assim, a percepção que eu tenho, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de polícia militar, vou até trocar uma ideia com o Caio sobre isso, é que quando a gente fala de polícia militar, a gente imagina, pelo menos o que eu vejo aqui, muitos policiais hoje, eles atuam basicamente não para prevenir o crime, mas para punição, né? Então, a gente vê hoje, principalmente aquele discurso que se popularizou muito, bandido bom é bandido morto. Cara, bandido bom é bandido que não se torna bandido. Exatamente. Antes ele cometer um crime. Exatamente. Eu não tenho que torcer pro cara cometer um crime para eu punir ele. Exatamente. Eu acho que o Estado ele tem que atuar, Júnior, na prevenção. Fazer com que os nossos cidadãos eles não se tornem marginais. Porque, veja bem, um mau cidadão, quando ele se forma um mau cidadão, ele vai ser um mau profissional, ele vai ser um mau pai, ele vai ser um mau filho. Porque esse mau cidadão que ele se formou, ele vai dar reflexo na sociedade por toda a vida. Então é importante que a base ali se torne essa pessoa, né? Essa criança, esse jovem, um bom cidadão. Por isso que eu falo, nós temos que atuar de forma muito próxima
dessas crianças, dessa juventude, né? Por diversas vezes nós fazemos palestras em escolas, entramos com o nosso canil, fazemos apresentações, interagimos com as crianças. Esses dias eu tive no Edir e tive a maior honra de estar com o pessoal do Grêmio lá, me coloquei à disposição, falei, pessoal, tá aqui meu número de telefone, convidei eles para a base, inclusive estou com eles agendado para ir lá fazer uma visita na base. Então, quando eu falo de proximidade, não pode ser uma utopia, tem que ser uma realidade, né? Porque nós temos a oportunidade de fazer a diferença, né? Como é que nós mudamos o nosso mundo? Nós conseguimos mudar o mundo? Não, mas nós conseguimos mudar o nosso mundo, aquilo que está no nosso entorno. Então, se a gente muda, se a gente aplica métodos, se a gente aplica ética, moral no nosso entorno, logo nós estamos contaminando todo aquele ambiente com coisas boas. Logo, o que vai surtir daquele ambiente são coisas boas. Então, acho que esse que é o papel do Estado, esse que é o papel do agente de segurança pública, atuar na prevenção. Eu até vou fazer um contraponto aqui, até pedir permissão. Capitão Caio, grande parceiro, fantástico, um cara com mente muito aberta. Trabalhei aí com ele nesses últimos 5 anos que ele esteve aí em Ferraz de Vasconcelos. Ele sempre foi engajado, ele entra na comunidade, ele atua, ele vai para a viatura, ele vai lá com o ProERD, ele participa ativamente, corre atrás para aquele programa do ProERD, e nenhum dia que ele esteve no comando aqui, o ProERD deixou de funcionar. Então, quer dizer, ele sabe da importância que tem trabalhar a base, né? Tem gente que fala, mas que o ProERD, polícia dentro da sanidade, gente, ele tá ali passando coisas boas, ele tá falando assim, ó, se distancia daquilo que não presta. Porque, infelizmente, onde você estiver, você pode estar na periferia, você pode estar num lugar elitizado, oportunidades boas e oportunidades ruins, elas vão existir porque isso está na humanidade, está nas pessoas. Então você vai ter pessoas ruins em tudo quanto é lugar. Logo, cabe aos pais, cabe ao Estado, cabe nós, enquanto agentes engajados aí com a segurança pública, mostrar o outro lado. Falar assim, ó, existe muita coisa boa, você pode ser isso. Aí você faz aquela interação, você vai ser o quê? O que você vai querer ser? E aí, como é que nós vamos construir isso? E trazer um pouco de experiência, trazer um pouco de engajamento e mostrar para essas crianças, para esses jovens, que é a base, que é a construção do cidadão. Porque se ele já se construiu um mau cidadão, ali o Estado vai ter trabalho para desconstruir. Mas quando você trabalhar a base, com educação, com esporte, com cultura, com palestras, realmente você transforma a vida de muita pessoa. Mano, esse é um ponto muito importante, porque assim, uma frase que eu sempre cito aqui do Racionais, que é: o menor ele se espelha em quem tá mais perto. Sim, sem dúvida. E normalmente na comunidade, a polícia ela entra para fazer ação, ela entra para aprender, para fazer o trabalho mais ostensivo, né? Pelo menos é o que a gente vê assim como cidadão. E aí, o menor ele se espelha em quem tá mais perto. E quem tá mais perto dele? Às vezes o moleque tem a mãe, antigamente era o candomblé, hoje em dia é a igreja. E aí o cara, tem 2 caminhos, ou ele vai pra igreja, ou ele vai pro crime. Aí ele olha pro lado e vê o cara que trabalha na biqueira, o moleque, o aviãozinho, passando com um tênis novo. E ele olha pro tênis e tá tênis rasgado. Tá ligado? E ele vai acabar se espelhando em quem tá mais perto. Se a gente tem uma polícia, que é isso que você tá falando, de proximidade, que é uma polícia que faz um trabalho de conexão, de comunidade, de realmente estar próximo da população, sim, cara, isso é um sonho que não deveria ser uma utopia. Exatamente. E aí o jovem, ele para de ser aquele jovem que, eu falando por mim mesmo, tá ligado? Que fui criado ali nos anos 90, eu fui criado em 2 bairros muito difíceis. Fui criado na Vila Jamil. Sim. Você conhece? E fui criado no bairro Marengo, em Suzano. Mogi, Itaquaquecetuba, né? Itaquá e Suzano ali. Cara, e o que a gente via era o crime. De perto. Sim. A polícia, quando vinha, era pra matar. Pra matar ou pra levar preso. Independente do fato ali, né? Não tô dizendo que tá errado. Mas a gente não tem essa polícia, esse contato de proximidade. Sim. A gente vê mais esse contato de proximidade com a GCM. E aí entra a minha pergunta. Qual que é a diferença hoje dos poderes de segurança pública da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil? Quais são os papéis de cada um dentro da nossa sociedade? Sim, Júnior. Eu vivo segurança pública muito na minha vida, né? Quando eu morava em Guaianazes, eu morei ali no Etelvino há bastante tempo, então não era uma região
que tinha ali condições bastante privilegiadas. Confesso que era quando eu iniciei a minha vida enquanto criança lá, as ruas eram de barro, cheio de buraco, enfim. Era uma realidade que eu acredito que você também viveu, porque não é diferente. Né? Tinha essa questão da guerra dos bairros, das gangues de bairros. Os pés de pato. Então, nós vivemos isso. Né? Você tinha, por vezes, você ia para a escola, você via pessoas mortas, isso quase diariamente. Então, isso não existe mais. Você pode ver que isso é uma característica que não existe mais. Existem homicídios, mas essa é uma característica que não existe mais. Mas qual é o grande quê da periferia, né? O que eu falo enquanto agente de segurança pública? Eu sempre faço um contraponto aqui, porque eu vivo isso. Meu pai meu falecido pai era policial civil, ou seja, eu tive contato com a segurança pública e morava em Guanás, tive contato com a segurança pública desde criança. Disso, eu entrei na GCM, estou há 18 anos na GCM, 12 anos no comando, e vi a evolução da segurança pública para quebrar esse paradigma de que a polícia só entra na favela para prender ou para matar. Por quê? Eu tenho bastante colegas aqui, inclusive policiais militares, guardas civis municipais, eles são extremamente engajados, eles têm a população tem o contato pessoal deles. Então, por vezes, eles estão de folga, né? E o pessoal entra em contato com eles e, tô precisando de ajuda aqui, tô precisando de ajuda, comerciantes. Então, eu falo que eu já vi isso, né? Eu vivenciei isso. Proerd nem se fala. O pessoal do Proerd é fantástico, o programa é fantástico. Então, existe muito engajamento hoje das polícias com a população. Só que a população não deixa isso transparecer, porque existe também, nós sabemos claramente, uma opressão dentro da comunidade, porque se a pessoa tiver uma proximidade com a polícia e der qualquer novidade em determinados locais dentro da comunidade, ele vai ser cobrado. Porque ele mora ali, ele reside ali. Então, por vezes, acaba dificultando esse contato. Né? Então, e essa referência, de fato, por que por vezes, as próprias polícias têm dificuldade de estabelecer alguns projetos dentro da comunidade? Porque não aderem. Por que não aderem? Porque existe uma regra dentro da comunidade, todos nós sabemos qual é a regra. Você aderiu, se não tiver lá com o consentimento do dono da quebrada, vai ter problema. Então você não consegue entrar com os projetos realmente relevantes e acaba ficando aquela referência que você falou. A referência do criminoso que tá ali com a motona, que às vezes ele nem comprou aquela moto, ele roubou aquela moto, mas a criança vai ver ele com aquela moto, com aquela BMW, com aquela, né, XRE, com aquela N motos aí, Tiger, né, que hoje são falam que é muito status aí, né? Então, acaba que a criança acaba tendo essa referência, mas cabe nós utilizarmos meios que nem o seu, né, um meio de comunicação, porque hoje toda criança, grande maioria das crianças hoje não quer ir para a rua, estão aqui, estão no celular. Então, quando o meio de comunicação, a gente consegue dentro das escolas, que é um ambiente controlado, dentro de um programa que nós temos lá, uma apresentação que nós fazemos com o Canil, algum evento, você consegue quebrar essa construção. Falando, nossa, não era aquilo que eu via, não foi aquilo que me foi apresentado. Porque se a gente falar que com uma criança de periferia tem que dar errado, eu tinha que dar errado, pô. Não existe, eu saí de lá. Né? Então, como é que tem que dar errado? Não, eu conheço engenheiros, conheço empresários, amigos nossos aqui de Ferraz de Vasconcelos, que hoje tem um império que saiu de lá. Então, não pode a gente não pode criar esse estigma de que a criança dentro da periferia ele vai ser o exemplo daquilo que ele vê. Cabe a nós, enquanto pais, enquanto adultos, enquanto gestores da educação, enquanto profissionais de segurança pública, de desconstruir isso. O acesso nós sabemos que é difícil, nunca vai ser fácil, porque o próprio criminoso ele já não gosta de viatura dentro da quebrada. Quando você coloca a viatura lá dentro da quebrada, ele já fica um pouco incomodado. Isso é normal. Isso é desde quando eu era criança. Eles têm atividades criminosas deles e eu tenho a minha atividade que é fazer com que o crime eles sejam punidos no vigor da lei. Né? Mas eu falo assim, mas eu sou essa cultura de que não existe pessoas que recuperam.
todo crime. Não sou totalmente contra. Eu acho que a partir de quando a oportunidade, toda pessoa que tiver oportunidade na vida é ter uma oportunidade, ele souber aproveitar, ele vai regenerar. Ele não vai viver no crime o resto da vida. Até porque o crime hoje não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Não fala assim, vou ter vida fácil. Vida fácil nada. É guerra de facção, é treta, é debate, enfim, N questões aí que tem no meio, que tem lá no métier deles aí, que nós não vamos entrar nessa seara, que não é fácil, não. Então, é assim, isso nós temos que mostrar para as crianças, não é só aquilo que ele vê, aquela ostentação, vai lá e fecha camarote, vão fazer aquela bagunça. Ali é a exceção. A maioria trabalha. Mano, eu conheço pessoas que trabalham na biqueira 10, 12 horas, cara. Então. Porque trabalha com comissão. Exatamente. O cara tem que vender uma quantidade de droga pra poder ganhar uma comissão. Então ele vai trabalhar 10, 12 horas, igual eu trabalho 10, 12 horas na empresa. Então. Ou seja, esse criminoso que você vê no baile ostentando é exceção. Exceção. Só que é aquilo que você falou, tem um espelho, né? Aquele cara, ele ostenta e é um espelho pra todo aquele sistema que tem. Que ele fala, você pode chegar aqui, amigão. Você chegar ali, amigão, olha, vai dar muito problema, vai dar muita zica e talvez nem chegue. Talvez você nem chegue. A maioria não chega. A maioria não chega. Então é aquilo que você fala, é exceção. Então isso que a gente tem que mostrar para os nossos jovens. Olha, você tá vendo isso aqui? Existem outras opções. Aí sim nós podemos falar que, ó, no crime existem os dois lados da moeda. Existe o lado que você vê e existe o lado que está escondido. O lado que está escondido não é tão promissor assim. Porque você corre o risco de morrer, você corre o risco de ser preso, você corre o risco dos próprios colegas se estranharem, enfim. Então tem um monte de coisa, um monte de problema ali que ele é obscuro, né? As pessoas não veem, eles não deixam que o jovem veja isso. Uhum. Então, até para uma questão de aliciamento. Eu falo que assim, quem é que contamina o nosso jovem? Quem é que leva... eu tenho filha, né, meu? Você já imaginou a minha filha ali, alguém dando uma oportunidade para ela de usar uma maconha, usar uma cocaína e daí por diante. Eu conheci um colega, que é o Márcio, lembro como se fosse hoje, que andava de skate comigo lá no Pedro Táxi. Esse menino eu encontrei com ele morando ali na divisa em frente ao Eternity. Ele foi pro crack. Então se perdeu completamente. Na hora que eu fui fazer uma operação lá, eu encontrei com ele. Ele falou, e aí, Ramos? Ele chamava a gente de gêmeos, que eu sou gêmeos, né? Então, aí... e aí, gêmeos? Pô, Marção, você tá nessa condição, cara. Sim, sabe quando você fala assim, porra, a que ponto chegou? E a oportunidade que eu tive foi a mesma oportunidade que ele teve. Né? A questão é, o que eu escolhi? Pra qual caminho eu fui? Cara, a gente fala assim que existe esses espelhos, existe como quebrar, né? Por exemplo, eu fui um cara que quebrou esses espelhos. Eu tô aqui. E você pode ser um espelho. E eu posso ser um espelho. Você é um espelho para muitos, né? E como várias outras lideranças, vereadores que saem de dentro da comunidade, o pessoal do Grêmio, que eu vi muitos grêmios, pessoal que cuidava dos grêmios das escolas, depois se engaja politicamente. Ou seja, é fruto da comunidade. Então, essas pessoas têm que ser espelho. Nós temos que dar ênfase nessas pessoas para mostrar, falar, ó, você pode ser isso e você pode ser aquilo. A escolha quem faz é você. E o preço quem paga também é quem fez a escolha errada, né? E você colhe os frutos também pelas escolhas certas também. Cara, aí tem uma parada que você falou, que assim, que a gente vê muito na quebrada, quando a gente fala de segurança e tal, e é uma coisa que o Racionais também falava, que assim, que tem aquela música do Guina, que ele fala que tinha a condição de ser executor num cargo bom, tá ligado? Numa multinacional. E quantas pessoas a gente vê dentro da quebrada cheio de talento e não tem condições de sobressair, de expor esse talento, de viver da música, de viver da arte, viver da cultura. E porque tá ali dentro de um ecossistema sufocante. Você tem que trabalhar para comer para trabalhar e pagar aluguel e é isso. Você não tem muitas das vezes a possibilidade de sair disso, né? É muito difícil. A gente conseguiu sair, graças a Deus aí.
somos exemplos de superação, mas ainda assim somos exceção. Sim. Cara, quando eu olho pro meu passado ali na época da escola, eu estudei no Raduan. Você conhece o Raduan? Conheço. Cara, quando eu olho pro meu passado e eu vejo alguns poucos amigos que me restaram, mano, eu sou a exceção, cara. A maioria ou não sobreviveu, ou tá na droga, ou tá na cachaça, ou tá preso. Não. E você vê, mano, você é a Nós temos um amigo exceção, em comum cara. também, que é o Eliabe, né? Também foi lá, o irmão dele. Então, assim, nós vemos muitas pessoas que tiveram oportunidade, souberam aproveitar a oportunidade. Conheço muita gente também da Vila Jamil e souberam aproveitar a oportunidade. E hoje faz a diferença, hoje transmitem por meio de comunicação, por meio da palavra, por meio da própria liderança, da própria ação, né, da própria atitude também, que eu acho que não é só você vir aqui a gente falar, eu vou aqui, prego uma coisa e quando a minha ação, eu falo, as minhas palavras não acompanham o que eu faço. Né? Na verdade, o que eu faço tem que acompanhar as minhas palavras e assim por diante. Então, eu vejo, eu falo que eu vi, como eu trouxe aqui, realmente, vi muita gente, eu vi crianças com 12 anos de idade, por estar junto com indivíduos lá que estavam engajados no crime, morrerem. Crianças que estudavam comigo em sala de aula com 12, 13 anos de idade. Então, são coisas que nós vivemos, né? São coisas que você fala assim, pô, realmente. Mas eu vi também, eu tive o privilégio também de ver também bastante gente ter sucesso. Sim, então, cara. Hoje, eu falo que nem a gente fala de Quebrada aqui, fazer um evento na comunidade, que você tem acessos, você tem essa facilidade, como várias outras lideranças, pega aquelas crianças, a gente vai construindo, e para isso você pode contar com a gente, pode contar com o nosso know-how, com o que a gente tiver. Por quê? Para realmente a gente mostrar que aquilo que está posto pode ser diferente. Tem muita gente boa, muita criança querendo oportunidade dentro da periferia. E tem muita gente extremamente intelectual, muita gente inteligente dentro da periferia. Agora, quando é que você vai encontrar? Quando você der a oportunidade. E de repente essa pessoa vai passar a vida inteira, nunca teve uma oportunidade, você nunca vai saber o potencial que aquela pessoa tinha. Então, é importante. Educação, nem se fala. Educação dentro de uma creche, dentro do EMEI, dentro de uma escola estadual, os professores pegando ali, fazendo aquelas atividades, né, dentro da escola, e vai ali forjando os profissionais já para uma profissão, identificar essas pessoas, colocar lá em projetos, porque então tem muita coisa que dá para ser feita. Aquilo que eu falo, nós vamos mudar o mundo? Não. Nós conseguimos mudar o nosso mundo. Então, se nós fizermos o melhor, dar o melhor de nós, no momento em que nós estivermos atuando, eu acho que nós conseguimos realmente melhorar bastante aquele ambiente onde nós vivemos. Cara, é muito importante isso. Eu acho que é um discurso que deve ser propagado assim por todos os profissionais da segurança que estão aí nos ouvindo, que estiver nos acompanhando, porque precisamos dessa segurança próxima. Precisamos desse contato com vocês. Né? A gente não tem que ter essa visão, o moleque da quebrada ele não tem que ter a visão que o policial vai chegar só pra matar ou prender. Oprimir, né? Que nem se fala, né? Realmente. Entendeu? A gente precisa realmente ampliar essa visão. Cara, eu queria dar uma boa noite pra galera que tá comentando aí. E aí voltar pra uma pergunta. Ó, tem o Luiz Tenório, mandou o comandante Ramos sempre desempenhou um bom papel, parabéns. Neilton, parabéns pelo trabalho. Daniel, boa noite. Juninho, boa noite, Ramos. Boa noite, Daniel Nunes. Anderson do Depósito, boa noite de quebrada. Em seu nome, estendo ao meu irmão, comandante Ramos, que faz um grande trabalho à frente da nossa guarda. E aí tem uma pergunta do Daniel aqui. Comandante, como você enxerga as diferentes formas de tratamento dado pelos agentes de segurança nas diferentes classes? A quebrada se impõe, nos condomínios agem nos condomínios agem como deveria agir na quebrada? São forças de segurança diferentes ou a atitude que é diferente? Olha, o que eu posso dizer assim, vai do profissional. Vai do profissional. Nós temos muito profissional forjado, foi criado, que saiu, que é fruto da comunidade. E dependendo do caso, o que acontece? Nós temos aí um grande número de bons profissionais.
Só que quando o cara ele toma uma determinada ação dentro da determinadas questões, aquilo é destacado. É destacado e é explorado de forma muito intensa. E logo, o que a população vai ver? Aquela ação que o policial fez que estava errado. Por isso que eu falo que nós temos que ter treinamento. Todo ser humano, a nossa Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Então, e isso é bíblico, né? Todos nós somos iguais. A gente não tem que tratar com distinção uma pessoa porque ele está numa situação melhor, outra pessoa que está em situação pior. A polícia ela tem que atuar na forma da lei, de acordo com o que a lei prevê, para todas as pessoas. Assim diz a lei. Né? Então, a energia que você dispõe numa operação, numa comunidade, ou numa operação num local que esteja um pouco mais. Tem que ser a mesma, tá? Tem que ser de forma igual. Eu falo nem igualitária, tem que ser equitativa. Né? Tem que estar ali da mesma forma. Então, isso, como é que a gente faz essa mudança, ô Júnior? Com treinamento, conscientização, o exemplo, né? O exemplo das nossas lideranças, dos comandantes, dos inspetores, que vão aí trazer essa cultura de proximidade, de policiamento comunitário para a sua instituição. Eu até vou fazer um contraponto aí para o colega, né? Eu falo muito boa essa pergunta, é uma pergunta bastante moderna, que realmente em algum momento ela foi bastante explorada, mas em Ferraz de Vasconcelos a gente não tem esse condomínio aí, tá? A gente aqui é todo esse condomínio aí de luxo aí, a gente não tem. Em Ferraz de Vasconcelos a gente tem uma população bastante carente, e então não tem como hoje nós atuarmos de forma diferente em nenhum lugar, porque todos nós somos iguais, saímos do mesmo lugar, estamos na mesma condição. Eu estou aqui para servir a população, e a população que está aí. Ferraz de Vasconcelos, uma cidade bastante carente, que precisa desse contato, de se sentir mais segura, de se sentir mais protegida. Então, não existe para mim, no meu ponto de vista, essa questão do agente querer fazer diferenciação de quando ele aborda um cara que está com Amaro ou quando ele está no Fusquinha. Para mim, todos são iguais. Eu acho que essa cultura ela tem que ser implementada e tem que ser implantada dentro das instituições e fortalecida. Porque é aquela questão de quebrar paradigma. Outra vez eu vou repetir, nós temos uma quantidade gigantesca de bons policiais, só que algumas ações é uma tendência da imprensa destacar quando a polícia erra. Então, quando a polícia erra, eles dão bastante destaque, veiculam de forma diária, e isso acaba dando aquela impressão, né, de que toda a polícia ela tem essa característica. Não é. E o policial, quando ele erra, eu vou fazer um contraponto aqui, bastante. Eu estava uma vez numa pós-graduação, eu tinha um psicólogo da PUC, a gente entrou numa discussão, mas uma discussão sadia, uma discussão científica, que eu falo que a polícia, quando ela erra, você tem a corregedoria. Tá? Você pode ir na corregedoria e tem que ir, né? Tem que ir no Ministério Público quando o agente ele é truculente, quando o agente ele comete abusos, porque o dever dele é agir na forma da lei, né? Mas aí nós temos um outro contraponto. Aí eu falei assim, beleza, você tá falando que a polícia é violenta, beleza. Tá bom, você tem a corregedoria, você tem a ouvidoria, você tem diversas formas de você fazer com que aquele policial seja punido pelos atos dele. E quando o cara invade 4, 5 cara, resgata um cara de dentro da casa da mãezinha, mata na frente da mãezinha, e aí vai reclamar pra quem? Reclama o Batman? Não reclama, porque você não consegue mudar aquela situação. Não existe corregedoria por crime. E eu já vi isso. Eu tô falando coisa que eu já vi. E nós temos, inclusive, em redes sociais, vídeos nesse sentido. Ou seja, a polícia, ela existe órgão de controle. Então, se existe abuso, polícia, o cidadão, ele tem um órgão de controle para fazer realmente controle externo e controle interno. Controle externo, que é a corregedoria, controle interno, que é a ouvidoria, que são as ouvidorias,
para resguardar e fazer com que a polícia haja. Quando eu falo polícia, eu falo de sentido amplo, tá? Eu falo guardas municipais, também possui controle interno e controle externo, e toda a guarda municipal tem, pela lei 13.022, é devidamente instituída. Então, é um contraponto que nós fazemos. Hoje, eu consigo fazer com que aquele policial seja responsabilizado porque ele agiu de forma arbitrária. Só que nós não temos que pensar dos dois lados. Nós temos que pensar que a polícia, beleza, ela tá lá para proteger o cidadão e ela deve proteger o cidadão. E, ao mesmo tempo, nós temos que entender também que nós temos o outro lado que não tem corregedoria e não tem ouvidoria. E não digo que é frequente, mas eu já vi eles invadirem residência, sacar o filho de dentro de casa, sequestrar, e questões que não vem ao caso aqui. Então, e não tem corregedoria, não tem ouvidoria e não pode reclamar para ninguém, porque toda a família está ali dentro da comunidade e se a família reclamar, é retaliada, tem que mudar todo mundo ali, enfim. Então, acho que a gente pode fazer esse contraponto aí de forma até provocativa para a gente entrar numa discussão aí, para as pessoas refletirem. Cara, se a gente for falar de contraponto e uma discussão de forma sadia, tem as questões tipo da polícia, por exemplo. Eu sei que a corregedoria em certo ponto funciona, ela atende as demandas, as reclamações do cidadão, né? Mas, por exemplo, se um policial hoje me aborda e é truculento comigo, por exemplo, na porta da minha casa, eu não reclamaria desse policial. Eu falei isso pro Laércio, não sei se você conhece o Laércio, que era do Baep. Conheço. Ele esteve aqui e tal, e a gente entrou nessa mesma conversa. E aí eu falei pra ele, mano, eu não teria coragem de denunciar um policial, porque vamos supor, o cara me abordou na porta da minha casa, me deu uns tapas na orelha. Eu estando certo, né? Só porque talvez eu tô com som alto, carro, né, rebaixado, alguma coisa assim, como já aconteceu. Eu vou lá e denuncio esse policial. A corregedoria vai lá e toma nele. Qual a chance que eu tenho desse cara não passar na minha casa de madrugada e me esculhambar? Ou ele me trombar na madruga e fazer? Uma mentira de farda vale mais que 10 verdade. É um policial falando contra um munícipe. E aí a gente tem alguns casos de policial que implanta droga no carro de uma certa pessoa para poder incriminar aquela pessoa. Então, se eu fizer algo contra esse cara, eu posso sofrer algum tipo de retaliação também da polícia. E aí a polícia, como um órgão institucional que deve proteger, o bandido não, porque o bandido tem que se lascar mesmo. Ele não tem um órgão institucional, então lógico que a gente não tem para quem reclamar. Né? Em algumas comunidades ainda tem que você vai lá, leva as ideias pros irmãos, e os irmãos vai lá, fala alguma coisa e tal, mas, né, enfim, acaba sempre em pizza. Então, assim, mas da polícia eu não teria coragem de abrir uma reclamação contra um policial, cara. Então, mas é o que a gente tá falando daquela questão da proximidade, da relação de confiança, a relação de que você tem que fazer esse trabalho dentro da comunidade para que você esteja próximo da comunidade. Lembrando que até um pouco antes aí antes da Constituição de 1988, nós vivíamos o militarismo impetrado dentro de todo o sistema de Estado, né? Então, eu falava ditadura, né? Uns questionam se foi de fato, se não foi, mas enfim. É uma questão mais histórica. Então, essa desconstrução que as polícias vêm se esforçando para fazer, para falar, nós estamos próximos de vocês, nós estamos com vocês, é realmente para que o cidadão não tenha essa sensação, né, de impunidade. Porque ninguém tem que se aproveitar da função que exerce para cometer arbitrariedades. E quando cometer arbitrariedades, tem que ser punido no rigor da lei. Né? Então, nós, enquanto comandantes, nós não podemos aceitar. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Você falou de um policial de tático, Laércio. Então, quer dizer, olha, você já conhece lá, já tem uma aproximação com o Laércio, que é um policial extremamente conhecido, extremamente renomado. Capitão Caio vai vir aqui te visitar. E dali você vai criar outras relações, você vai fazer uma desconstrução. Sim, eu quero ouvir o outro lado. Isso, e você vai fazer uma desconstrução, como a gente está dentro desse diálogo nosso aqui. Aí você vai falar assim, poxa, olha, hoje eu tenho ali contato diretamente com o comandante, eu converso com ele, dúvidas que você tiver, questões que foram acontecendo. Ah, mas o porquê que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo?
tudo tem um contraponto, Uhum. né? Então, não dá para fazer defesa, não faço defesa da arbitrariedade. Então, não existe nenhum comandante fazer defesa da arbitrariedade. Ele tem que fazer com defesa da legalidade. Eu chego, cumpro o meu dever, faço aquilo que está disposto na lei. E se chegar qualquer... E não posso permitir, enquanto graduado, e isso a gente alimenta também com todos os colegas, para que isso seja uma coisa... E quando você imagina, nós estamos numa cidade pequena, ok? 200, quase 200 mil habitantes aí. Quase todo mundo conhece todo mundo, todas as lideranças conhecem todas as lideranças. Estou aqui através de um amigo em comum nosso, fui convidado para vir aqui, né? Então, poxa, então, se eu for arbitrário ali numa ponta da linha ali, imagina como é que vai ficar eu enquanto um servidor público do município, um guarda municipal, um policial municipal do município, que vai ficar a minha relação com a comunidade. Né? Então a gente não pode se permitir. Uhum. A gente não pode se permitir esse tipo de ação. Né? Energia, até a própria legislação, ela permite que seja aplicada desde que seja na forma da lei. Né? Ou seja, se houve uma agressão, uma injusta agressão, você vai usar de força para conter a pessoa, acabou. Delegacia, registro. Boa, amigão. Eu tive uma situação que até foi bastante... aquilo foi uma experiência para mim. O rapaz, ele tinha tomado um pouco mais, inclusive foi na festa. O cara virou um monstro, virou um cão. Saiu na mão, tinha 4 policiais, ele saindo na mão com 4 policiais. Ao final, vou resumir bastante, nós conduzimos ele para a delegacia. Aí o álcool foi passando. Ele foi contando para mim a construção dele, conversando com ele. Então, minha construção foi essa, eu fui menor aprendiz, agora que eu fui registrado numa empresa e tal, não sei o que, PPP. Ele contando a história dele, eu falei assim, amigo, mas o que deu na sua cabeça de você tomar uma atitude dessa? Ele falou assim, é a cachaça. Ele falou assim, é a cachaça. Aí eu conversei com ele, depois eu conversei com o delegado, eu falei, doutor, se tem uma pessoa que não vai desconstruir toda a construção que ele fez até aqui, sou eu. Eu não vou representar ele. E não representei. Fiz o meu boletim de ocorrência da GCM, tudo, constei toda a situação. Por quê? Porque ali foi um momento pontual, né? Mas eu soube resolver essa questão de forma diferente e dar uma nova oportunidade para essa pessoa. Depois ele se retratou, pediu desculpas e tudo, mas ele soube. Só que isso a imprensa não conta, né? Essa parte, ela é aquela história não contada da segurança pública. Agora, aquela parte do chão, todo mundo ali contendo o cara, é a parte que se destaca, né? Mas o pós isso é uma questão, sim, de sensibilidade, saber ouvir. Se eu não soubesse ouvir o cara, se eu não tivesse, você não sei o que, aquela maneira truculenta, tal, eu não teria dado oportunidade pro cara. Então, de repente, eu teria um ponto para aquele cara, uma oportunidade para aquele cara falar, já que eu tô com o pé na lama mesmo, eu vou me lascar mesmo, entendeu? Então, tipo, porque ele é de comunidade. E ele tava lá, se ele quisesse ser do lado ruim, ele não tava lá estudando, trabalhando de menor... O cara tava tentando, né? Tava tentando, não tava lá sendo menor aprendiz, tinha acabado de ser registrado. Eu acho que essa é uma sensibilidade desculpa, que todos nós temos que ter, tá? Todos nós temos que ter. É uma sensibilidade de fazer com que os nossos agentes ouçam, né? Não é toda ação que você tem que usar ferro e fogo, né? E enfim, é isso aí. Deixa eu só colocar meu celular. Fica em paz, relaxa, ao vivo é assim mesmo. O Robson colocou aqui, parabéns a todos da GCM, Ferraz Vasconcelos. Grande trabalho desses profissionais dedicados às suas missões. Parabéns. Aí, Daniel mandou outra pergunta aqui. Como são os cuidados psicológicos dos agentes da Guarda Municipal em Ferraz, considerando o alto índice de estresse nas forças de segurança? Existe? Cara, essa é uma boa pergunta, hein? Como que fica a saúde mental de vocês, cara? Daniel, bastante técnico as perguntas, hein, Daniel? Parabéns. Assim, a Guarda Municipal, ela tem, quando ela é uniformizada, armada, ela tem um convênio com a Polícia Federal, existe uma exigência
de que os servidores de determinados períodos, de 2 em 2 anos, eles passem por avaliação psicológica dedicada ao agente de segurança pública da Guarda Municipal. Então, e toda vez que eles se envolvem em qualquer ocorrência em que tenha resistência, disparo de arma de fogo, obrigatoriamente ele tem que passar por avaliação psicológica. Por vezes, quando ele está bastante sobre o autoestresse, ele tem um acompanhamento, tá? Ele tem que ter um acompanhamento. Nós, enquanto gestores também, temos essa sensibilidade de acompanhar o dia a dia, porque fala, pô, mas em 2 anos pode muita coisa acontecer, realmente. Então, nós, no convívio ali no dia a dia, nós observamos bastante. Nós não somos uma instituição aí gigantesca, nós temos aí 87 guardas municipais. Ferraz? Então, em Ferraz. Então, a gente consegue ali no dia a dia observar esses agentes, verificar mudança de comportamento e, por vezes, chamar o cara para conversar, meu, tá tudo bem, como é que você tá? Por vezes também dar o encaminhamento também, fazer, por vezes, no caso mais extremo também, restringir o porte de arma, porque não é uma característica da nossa Guarda Municipal de Ferraz. Apesar de nós trabalharmos sobre alto estresse, a metodologia que nós aplicamos no dia a dia dos nossos agentes é para que ele tenha o menos de impacto de estresse possível. Então a gente procura trabalhar o cara para que ele não tenha um estresse. O estresse toda a profissão ela vai ter, mas para que ele não tenha estresse desnecessário já administrativamente dentro da corporação, para que esse reflexo não surta no dia a dia dele na rua com a população. Então, existe um acompanhamento, tá? Uhum. Eu acho que as guardas municipais, elas são, dentre as polícias que a gente conhece dentro do sistema, a que mais passa por curso, mais que passa por essas avaliações, até para cumprimento do próprio convênio com a Polícia Federal. Muito bom, cara. Agora, eu tenho 2 perguntas aqui, que são minhas mesmo, tá? Primeiro, eu quero que você explique aí, tecnicamente, quais são as diferenças de GCM, PM e Polícia Civil. Se tem mais alguma, me passou batida aqui. E como que funciona o sistema de hierarquia da GCM? Hoje você é comandante. Comandante. E aí eu queria saber como que funciona uma diferença de cada uma e o sistema de vocês aí de hierarquia, subordinação, para subir de cargo, como que é essa questão aí? Legal, vamos lá. Quem definiu a competência de cada polícia, de cada órgão de segurança pública foi a nossa Constituição de 1988. Então a Constituição ela criou a Polícia Militar, uma polícia ostensiva, repressiva, voltada para a atuação na segurança pública de forma mais direta, de forma mais com mais energia. Né? Então, sendo mais objetivo, aquela polícia que está lá ostensivamente, de forma permanente, né? As guardas municipais, como disse no parágrafo 8º, elas foram criadas para a proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aquela cultura de que é o guarda da praça, isso aí não existe. Nós temos equipamentos públicos, a rua é um equipamento público, o trânsito, meio ambiente, tudo isso engloba o preventivo. A Guarda Municipal ela tem uma característica, resumidamente, a Lei 13.022 ela trouxe 18 competências. As 18 competências elas atuam de forma preventiva, ou seja, a característica, o DNA das guardas municipais é atuar de forma preventiva. Ela vai estar ostensiva decorrente da sua atividade, porque ela vai estar uniformizada, armada, vai estar lá com o seu highlight ligado. Então, a ostensividade é consequência. Mas o DNA das guardas municipais ela tem que estar lá na proteção da mulher, numa ronda escolar, numa proteção do meio ambiente, uma ROMO, de repente, para uma automação mais pontual, mas questão também voltado também para o preventivo. Então, toda a ação de guarda municipal, ela cabe o preventivo. A Polícia Civil já é uma polícia judiciária, é uma polícia... a Guarda Municipal e a Polícia Militar, elas têm por finalidade evitar que o crime ocorra. Então, nós temos que evitar que o crime ocorra, guardadas suas competências de Polícia Militar, guardadas suas competências de Guarda Municipal, mas ambas, o que tem em comum é evitar que o crime ocorra. Após o que o crime ocorreu, cabe à Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, fazer a apuração e as investigações. Uhum. Então, a polícia Civil era uma polícia judiciária
investigativa, a qual não cabe à Guarda Municipal nem à Polícia Militar. Então, cada um ali tem as suas atribuições, né? No entanto, todos ali estão dentro do escopo de segurança pública. Trouxemos ali, como eu citei no início da nossa conversa, o Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, que trouxe ali esse engajamento para que as polícias integrem, tá? Para que as polícias integrem. O que nós praticamos aqui em Ferraz é realmente uma integração. Temos aí o CMF, que é o monitoramento, policial militar, guarda municipal, agente de trânsito, atuando junto também. Hoje os agentes de trânsito também compõem também o Sistema Único de Segurança Pública de forma direta. Ou seja, tudo que todo agente que pode contribuir com a segurança pública compõe o Sistema Único de Segurança Pública, todos dentro de suas competências. Uhum. Cada um na sua casinha ali, né? Cada um na sua casinha. E todos ali em prol, o quê? O servir a população. Sim. Que é a nossa finalidade e fazer com que a população tenha uma melhor segurança. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Agora vamos lá para a segunda pergunta. Respondi a sua pergunta. Respondido. Ok. Agora vamos para a segunda, que é a hierarquia da Guarda Municipal. As guardas municipais, elas são, pela característica de município, cada município rege a sua carreira, tem autonomia para reger a carreira das guardas municipais. Legal. Então nós temos lá, por exemplo, Ferraz de Vasconcelos, como é que funciona? O guarda municipal ele entra na 3ª classe, depois de 3 anos ele vai para a 2ª, de 2ª para a 1ª, depois classe especial e classe distinta. Então todos esses cargos são cargos de carreira, tá? Então o topo da carreira é o classe distinta, logo na sequência classe especial, 1ª classe, 2ª classe, 3ª classe. Quando ele inicia na carreira 3ª classe, o CD ele figura como se fosse um inspetor para a GCM de São Paulo. Então, no topo da carreira ali, você tem um inspetor. Hoje, no topo da carreira aqui, você tem um CD pela própria autonomia de fazer a gestão da sua carreira. Nós temos os inspetores, que são cargos que dentro desses membros da carreira, você nomeia ali alguns inspetores, inspetor-chefe, comandante, subcomandante. Então, nós temos, na sequência aí, como cargo gratificado, inspetor, inspetor-chefe, subcomandante e comandante. Tá? Então, essa é a pirâmide que compõe a carreira da Guarda Civil Municipal, e ela é hierarquizada, isso é aplicada no município. Então, nós temos lá os encarregados de viatura, as pessoas que são responsáveis por produção, responsáveis por departamentos, pela inteligência. Então, cada um ali dentro da sua atribuição, guardada essa pirâmide hierárquica que é composta na Guarda Municipal de Ferraz. E essa escalada de hierarquia, essa mudança de cargo, ela acontece como? Até a classe distinta, né? Você tem que apresentar títulos, né? Tem um tempo do servidor que ele tem no município, né? Então tem um período ali. O terceiro, segundo e 1ª classe é automático. Até o classe distinta é automático, mas ele vai considerar títulos, quem são os melhores qualificados, quem são os mais avaliados, quem vai ter melhor avaliação, porque você tem uma quantidade de vaga. Uhum. Então o que acontece? O cara participou de cursos, participou de treinamentos. Isso dentro da própria corporação ou fora? Dentro da própria corporação. Tem nível superior, tem ali... Então, são todos os títulos que vão ser avaliados, tá? Uhum. Para que ele possa compor essa carreira. Tá? Então, tem ali... tem gente que, por exemplo, ele não está preocupado em avançar, então ele vai estar sempre o último da avaliação. Eu tenho lá 15 vagas. Ele está em 17, 18. Ele não vai subir, ele vai ter que aguardar uma próxima turma. Uma próxima avaliação. Ele vai ter que se enquadrar dentro desses títulos, estar devidamente avaliado para que ele possa galgar a carreira. Então, a legislação ela prevê dessa forma, ela dispõe dessa forma. Nós temos os cargos de comandante, subcomandante, corregedor da Guarda Municipal, que exigem que seja formado em nível superior. Então, nós temos as funções que são exercidas por pessoas do nível superior e as pessoas de 2º grau, que é o que exige ali o primeiro edital. Aí, hoje, GCM, para entrar, é concurso público, né? Concurso público. Nós temos ali a Lei 347, que fala sobre os pré-requisitos para você ser um guarda municipal. Dentre eles, você tem que ter você tem que ter conduta ilibada, aprovado por meio de certidões. Você tem que ser avaliado psicologicamente. Você tem que é quase igual ao da Polícia Militar.
Os mesmos pré-requisitos, vamos se dizer assim. Na verdade, hoje nós temos um pré-requisito que é mais exigente do que o edital da Polícia Militar, que nós temos o toxicológico. Tá? Então, nós temos para entrar, antes do guarda entrar, ele passa por um exame toxicológico que é concedido pelo contratado pela prefeitura, uma empresa para fazer esse exame. Então, todos os candidatos eles passam por esse exame para saber. Então, você vai ter avaliação, investigação social, exame psicológico, prova de títulos, prova de exame médico, TAF e o exame toxicológico. Então, nós podemos falar assim, salvo me falha a memória, 6 etapas para a pessoa ser contratada aí para ser um guarda municipal. Pô, legal, cara. Hoje, assim, qual que é o salário base hoje, de entrada? O salário de entrada hoje, nos editais, você vai ver que o guarda municipal ele recebe 1.940, só que ele tem o 100% de adicional de risco. Tá? Então, você pode pegar esses 1.940, 1.950. Hoje, nosso dia 1º de maio, eu acredito que vai ter um up no salário aí. Obrigado, chefe. Então, nós vamos ter sempre tem essa questão, vai acompanhando a inflação, então às vezes você tem um aumento do salário maior ou menor, então eu acredito que hoje vai beirar um pouquinho mais de 2.000, aí você pode multiplicar por 2, que é o 100% de adicional de risco que todo agente de segurança pública recebe. Pô, legal, cara. Um bom plano de carreira, entra ganhando 4 conto. Daqui 3 anos você for promovido, já sobe? Sobe um pouquinho, vai melhorando. Qual que tem um teto? O teto é o que está previsto na lei. A lei ela é municipal, né? Então, hoje, nós temos a oportunidade de, além do salário que nós temos, incrementar um pouco mais o salário do guarda, que é a realização das horas extraordinárias, para melhorar as operações, para implementar algumas operações a mais no município. Esse dia eu estava até comentando com a Daniela, que é a nossa secretária, e para o guarda municipal hora essa está com uma delegada e a DG para o policial militar. Né? Então a gente consegue, estrategicamente a gente consegue implementar outras atividades, outros mais viaturas, até com essas atividades. Então acaba que o salário ele compensa, ele vale a pena. Nós temos cidades aí que são surreais, né? O guardas municipais está ganhando aí inicialmente 9 pau. Eita, pegas. Paulínia, a referência, eu acho que salvo engano, eu joguei por baixo, tá? Vocês me desculpem aí se eu errei, mas acho que tá até um pouco mais inicialmente. Mas são algumas questões econômicas do município, a questão orçamentária do município que permite o guarda municipal e os servidores públicos receberem esse tipo de salário. Eles recebem alguns outros repasses aí de situação, acho que da Petrobras ali, então tem algumas coisas que acabam melhorando ali. Depende do município, né? Depende do município, característica do município. Nós estamos num município bastante simples, bastante pobre, então o orçamento nosso é um orçamento baixo, então relacionado à questão do orçamento é um salário que bastante é atrativo, né? Atrativo. Cara, pra gente começar a ir pro nosso encerramento, isso aqui, tem algumas perguntas que eu anotei aqui para não esquecer. A primeira pergunta, não sei se acaba sendo uma pergunta pessoal, né? Uma questão de opinião mesmo. Queria saber, assim, onde que entra o direito do cidadão se proteger? Porque eu sei que na Constituição fala que cada um, a gente tem a segurança pública para fazer a nossa proteção. Tem um parágrafo lá que fala assim que a gente também pode se proteger de alguma forma, né? E eu queria entender melhor esse ponto, né? Talvez não precise nem se aprofundar muito, mas assim, eu queria entender melhor como funciona. E nessa questão de se defender, tem a questão que o cidadão hoje anda... Tivemos aí um número gigantesco de CACs, né? Agora, dos últimos anos. Sim. Então tem muita gente andando armada e muitos homicídios acontecendo de forma mais espontânea dentro de casa. E aí eu te pergunto, complementando essa pergunta anterior, né? Onde está o direito do cidadão se proteger? E em qual momento que o cidadão o cidadão comum, tá? Pode tirar uma vida ou ferir outra pessoa e não ser... Onde que entra esse direito, sabe? Se existe esse direito. Eu vou tentar ser objetivo. Sim, ele é um direito garantido, tá? Nós temos aí
a excludente da ilicitude, no caso... Era as palavras tentando lembrar, mas fugiu. Exatamente. Quando é na legítima defesa. A legítima defesa, ela cabe numa... Já fala, legítima defesa. Você tem que se defender de forma proporcional. Tá? Não existe o cara vir com um bambu, falar que o cara vai vir me furar com um bambu e eu dar um tiro nele. É desproporcional, não faz sentido. Agora, se o cara tiver com a faca, até para proteção, você tem o direito de proteger a si e a outro que esteja mediante a grave ameaça. Tá? Grave ameaça. Então, a gente tem que definir muito bem isso. Não é de forma aleatória, achar que eu vou virar o justiceiro porque o cara jogou uma bombinha dentro de casa, eu vou lá dar um tiro nele. Não, de forma nenhuma. Só cabe o uso proporcional da força, porque quando você fala de uso proporcional da força, você não precisa estar armado. Se você for um lutador e você pegar uma pessoa que não luta, de repente num bate-boca, eu der um golpe lá no cara, matar o capa, uma pessoa, foi proporcional? Não foi proporcional. Obviamente você tinha muito mais técnica que o outro, né? E às vezes nem tinha ali necessidade de aplicar um golpe tão letal, e você acabou tirando a vida de outra pessoa. Então, tudo isso é avaliado dentro do devido processo legal. Até o próprio policial, quando ele entra numa situação de resistência, é feito um processo legal para realmente dar a exclusão da ilicitude para que ele seja caracterizado a legítima defesa. Uhum. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E tem que ser proporcional. Quando nós falamos dos CACs, e existe realmente essa preocupação, né, social em relação aos CACs. Nós temos umas instituições fantásticas que realmente são esportistas, que realmente são atletas, que o pessoal ali pratica realmente o tiro, treina, talvez estejam mais bem treinados que nós, que eles vivem isso, né? É uma questão de um hobby, né? Então, para eles é um hobby dar tiro, é um hobby fazer treinamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que existe aqueles contrapontos, né? Tem que ter mais controle, tem que ter mais situações, tanto que hoje o porte de arma está muito mais restrito. O governo que entrou, ele lançou novos decretos e restringiu de forma abrupta o porte de arma. Não sabia disso, mas agradeço saber. Restringiu bastante, ou seja, não está mais tão aleatório o porte de arma. Nós temos CACs extremamente responsáveis, mas como você até me fez uma pergunta, como é que é feita a avaliação psicológica de todos os agentes? Eu acho que todo agente que anda armado, independente, ele tem que ter um acompanhamento psicológico. E tem que ter um acompanhamento daquela questão de você ser fiscalizado. Uhum. Porque é uma questão de segundos. Você está ali numa situação de uma desinteligência, e naquele momento ali você acaba com a vida da outra pessoa e você acaba com a sua vida. Nós tivemos um exemplo muito trágico aí, que foi aqueles seguranças, né? O casal que teve, não sei se você acompanhou, que teve um entreveiro com um caminhoneiro. O caminhoneiro foi em casa, pegou a arma, foi lá e matou o casal. Não vi isso. Então... E era CAC? Não era. Ele tinha a posse da arma, mas ele não era CAC. Porque o CAC ele é esportista, né? Ele tá caracterizado. Mas a posse da arma é garantido. Você pode ter uma arma e manter ela dentro da sua residência de forma normal. Então, são coisas distintas, tá? O CAC e a posse de arma são coisas distintas. O CAC, ele é um esportista. Ele é ele pratica ali o tiro. Ele tem como característica o caçador, né? Ele pode ser caçador. O cara que tem só a posse, ele só vai ter a posse dentro da arma dele. Ou seja, ele não pratica tiro. Ele só tem a arma para garantir a segurança sua e de sua família dentro da sua residência. Eu sou totalmente a favor de qualquer cidadão ter garantir a sua segurança. Eu sou totalmente a favor, mas eu acho que tem que ter rigor na fiscalização, rigor no acompanhamento de cada pessoa, de cada indivíduo que vai estar ali. Nós não temos rigor hoje para ter uma arma, para ter um veículo, para ter N questões aí, você tem que passar por treinamento. Então eu acho que toda pessoa que tem ali uma arma, seja na posse, seja no porte, seja CAC, ele tem que ser devidamente treinado e tem que ser devidamente assistido para que ele faça a sua segurança e a segurança de qualquer pessoa de forma
responsável. Tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. A legislação permite, ela tem aí, como a gente falou, no caso legítimo, de você repelir a injusta agressão. Então, você tem ali a excludente da ilicitude. Então, a legislação respalda você se proteger. Então, eu tirei a vida, o cara veio com uma arma, apontou para minha família, eu tive a oportunidade ali de, sei lá, reagir e acabou que essa pessoa perdeu a vida. Você tem ali o direito ali da excludente da ilicitude e de não ser responsabilizado por aquele homicídio. Cara, é fogo, cara. Essa questão da arma é um assunto muito delicado. Às vezes eu tenho uma opinião de que todo mundo deveria poder se proteger, mas aí quando a gente vê, por exemplo, os dados aí de aumento de pessoas com posse de arma e número de homicídios ocorridos por armas que foram compradas legalmente por CACs ou por pessoas que têm posse e tal. Teve uma outra matéria que eu vi também de apreensão de armas que a polícia fez no Rio de Janeiro, principalmente, e a maior parte da apreensão foram armas compradas legalmente, que foi parar na mão do crime. Tem que ter muita responsabilidade no controle. É aquilo que eu dei ênfase. Cara, é muito delicado. Tem que, assim, arma, tem que ter muito controle. Não é... Hoje você não tem um carro se você não pagar um IPVA, se você não tiver licenciado. Se ele tiver sem licenciamento, ele é recolhido para o pátio. Beleza, então quer dizer, já existe um rigor na fiscalização do veículo, né? Que dependendo de como ele for utilizado também pode ser uma arma. Mas você imagina uma arma de fogo. Tem que ter rigor. Quando nós vamos renovar nossa habilitação, nós temos que passar lá, por exemplo, médico, psicológico. Então eu acho que é uma questão de ajuste, tá? Eu falo que é uma questão de ajuste. Com certeza. É uma questão de ajuste na lei, é uma questão de ajuste de fiscalização, isso é na minha opinião, de renovação. Tá? É a minha opinião, tem que ser feito alguns ajustes para permitir realmente e que tenha um controle. Vai ter uma vistoria, o cara vai ter que apresentar a arma lá para saber onde que tá a arma, com quem tá a arma, ele vai ter que... Então, eu acho que tem que ter algum método de controle para a gente saber para onde que estão essas armas. Né? Então, você não passa o seu carro na vistoria? Tem que passar seu carro na vistoria. Você vai fazer alguns procedimentos, placamento, tem que passar. Então, eu acho que tem alguns procedimentos e que tem que ser adotado pelo Estado. Eu acho que tem os técnicos aí que estão trabalhando em cima disso para realmente melhorar o controle. Né? E assim, melhorando esse controle, a gente até desarma o crime, né? Nunca. Não, assim, diminui. Porque se eu não sei números, né? Mas assim, se a apreensão que foi feita, grandes dessas apreensões dos bandidos eram armas legalizadas, ou seja, essa arma que o cidadão comprou foi parar na mão do bandido de alguma forma. Se a gente tem uma fiscalização melhor, igual essa que você falou, de apresentar anualmente, igual o INSS, o cara tem que ir lá todo ano, pôr o dedinho lá pra mostrar quem tá visto, senão vai virar o tio Paulo. Ô, Júnior, é assim. São pontos de vistas, né? Os fuzis entraram nas comunidades antes da regulamentação e a liberação da posse de arma. Então, é aquela situação. O que vai mudar é o método que o crime vai adquirir arma. Sim. É o método. Mas que eles sempre vão estar armados, eles sempre vão estar armados. As pontos 50 que são utilizadas nos roubos, roubo a banco e roubo carro forte, hoje... falam que extinto no Novo Cangaço, que agora tem um outro nome, que é a tomada de cidades. Então, essas armas, ela já vêm frutos de contrabando. Porque não existe CAC com ponto .50. Não existe CAC, não é regular o CAC, é muito pouco que tem o 556 e o 762. Mas eles têm a posse. A pistola, que são armas mais tradicionais, revólveres, até submetralhadoras são mais corriqueiras aí a aquisição. Então, são armamentos que se adquirem já, né, na história, infelizmente, eu falo infelizmente, eles já adquiriram a polícia teve que refazer toda a sua estrutura. A polícia, antes de 2006, não tinha fuzil. Mas o crime já tinha. Quando nós tivemos aquele entreveiro
entre o crime e a polícia em 2006, eles atacaram a polícia de fuzil. Fuzil, granada. Exatamente. E não tinha essa liberação, né? Então, é assim, eu falo que tecnicamente, avaliando, nós temos que fomentar não o discurso, porque se o cidadão ele quer portar uma arma, ele tem que se sujeitar a controle. Ponto. Então você vai ser controlado. Então você vai ser, quando eu chamar você aqui, você vai ser fiscalizado. Eu vou lá na sua casa, eu quero saber se você tem um cofre, eu quero saber como é que tá as suas armas, eu vou fiscalizar as suas armas. Pô, legal, hein? Então, o imposto que é pago sobre as armas, sobre a manutenção disso, vai ser utilizado, vai ser criado essa estrutura para fazer essas fiscalizações. Eu sou a favor disso. Também, gostei da ideia. Eu sou a favor disso. Agora, existem diversos tipos de discurso, tá? Tem discursos que eu respeito, porém eu não acompanho, de que hoje a aquisição de armas regulares alimentam o crime. É uma oportunidade. Não, isso não foi. Não, se foi isso que eu quis dizer, mas não foi, não. É que eu tô falando de discursos que existem. Discursos, né? Então, realmente, o crime ele vai entrar em qualquer vácuo. É mais uma oportunidade. Ele vai entrar em qualquer vácuo. Se ele vai ver que vai ficar mais barato ele trazer uma arma do Paraguai ou de outra fronteira, e é mais barato ele, de repente, forjar lá um CAC, ele vai adquirir a arma de qualquer jeito. Entende? Ele vai... O que vai mudar é o método que ele adquiriu. E cabe ao Estado trabalhar isso, identificar isso de forma técnica, de forma legal, e fazer com que esse tipo de acesso não seja dado a essas determinadas pessoas. Porque eu falo assim, não existe vácuo no poder, né? Não existe vácuo no processo. Se o processo falou em alguma ponta vão utilizar lá o sistema para tirar proveito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falo que o ideal, né, é que nós não tivéssemos tanta arma, né, na mão de jovens. Eu acho que o jovem ele tinha que estar estudando, ele tinha que estar trabalhando, ele não tinha que estar portando uma arma para cometer um crime. Então eu acho que concordo, é uma preocupação. Eu entendo, tá, o que você falou, essa propagação de armas, essa distribuição de armas que por vezes pode ser utilizado para o cometimento de crime, mas infelizmente eu digo para você com todas as palavras que independente se existe o CAC, a liberação do armamento ou não, eles vão continuar adquirindo armas. Sim, eu acho que assim, a gente tem essa questão quando a gente fala de armamento para a população, por isso que eu falo que é um assunto a ser discutido por profissionais, pessoas competentes. A gente dá eu dou minha opinião de abelhudo, tá ligado? Mas é assim, Júnior, nós passaríamos a noite inteira discorrendo sobre isso. Com certeza, mano, com certeza, cara. E tipo assim, teve um caso que me marcou bastante nessa questão de armas, que foi um caso que foi no Paraná, mano. O cara tava num bar discutindo com os caras, saiu e voltou. Quando ele voltou ele, acho que um primo. O cara com uma armona gigante, matou uns 6 dentro do bar. Aí a polícia pegou, prendeu e tal, foi avaliar todas as armas que foram usadas no crime, eram CACs adicionados, comprados há menos de um ano. Ou seja, como que um cara desse, há menos de um ano, conseguiu um arsenal de armas de forma fácil? Sabe? Que é aquela questão que você acabou de falar, de fiscalizar, de liberar. Controle, e é um cara que é cidadão de bem, assim, teoricamente. Era um cara que não tinha ficha criminal, um cara trabalhador. Mas como é que era o psicológico desse cara? Será que ele passou por um exame toxicológico? Será que ele passou por um exame psicológico antes de comprar uma arma? Tem que ter maior rigor. Hoje o cara, pra ser caminhoneiro, pra estar na estrada, ele tem que fazer o exame toxicológico de forma regular. Não fez, perde emprego, perde tudo. De forma regular. Então acho que é uma questão de controle, de fato. Já estão sendo feitos estudos de mudança na lei. Se tiver novidade, me avise, tá? Eu vou trazer uma novidade. Eu gosto de saber dessas coisas. Existe um projeto de trazer para o Estado o controle das armas. Então, cada Estado aí vai ficar responsável pelo controle de suas armas, porte de arma. Então, aí, com certeza, os Estados criarão, guardadas as suas proporções, estruturas, né? A Constituição permitindo, assim permitindo, criando estruturas, né? Para fazer o quê? Para controlar isso. Tá? Então, é aquilo. O cara quer ter arma? É o seguinte, amigão.
eu vou ter que fazer vistoria, eu vou ter que fazer perícia, vou ter que fazer não sei o quê. Então é o seguinte, você vai pagar toda essa estrutura. Hoje nós pagamos todo o sistema viário, por meio do EPVAT, por meio do IPVA. Então, o DPVAT foi extinto, queriam voltar, não sei se voltou. Mas nós pagamos toda essa estrutura para ter um carro. Por que não uma arma? Né? Então, eu acho que o debate ainda vai ser muito mais amplo. Né? Eu acho que até nós equalizarmos essa ideia, né, do porte e posse de arma, nós teremos muito debate, teremos muitos embates. E tem que ter. Né? E tem que ter, a sociedade ela tem que se manifestar. Né? Eu tenho minha opinião, que eu sou a favor do cidadão ter a oportunidade de se defender. No entanto, eu acho que o Estado tem que ter rigor no controle. Porque assim, a arma não atira sozinha, tá? Eu porto arma há 18 anos. A arma não atira sozinha. A arma, se eu deixar ela guardada lá, ela nunca vai disparar. Ela vai passar 20, 30, 40, 50 anos. Quem atira são pessoas. Quem aciona o gatilho são pessoas. Ou seja, quem eu tenho que tratar? É a arma ou pessoas? É uma questão de nós pensarmos. Então, para mim, o problema não está na arma. O problema está nas pessoas. Então, essas pessoas elas têm que ser monitoradas, essas pessoas elas têm que ser fiscalizadas para poder portar essa arma. Que é um equipamento qualquer outro. Nós podemos falar que uma faca mata. Dentro de uma escola, uma caneta mata. Depende da pessoa, a intenção da pessoa. Como a pessoa vai utilizar aquele equipamento? Uma caneta que é feita para educar, dependendo da perfuração que fizer na pessoa, mata também. Né? Então, é uma questão de realmente... A diferença é que a arma, a única função dela é perfurar. Exatamente. Então, concordo. No entanto, nós temos que ter controle... O que eu estou querendo dizer aqui é que nós temos que ter controle sobre as pessoas. Sobre as pessoas, exatamente. Fiscalizar o controle as de pessoas. Porte, né? Controle de porte e de posse. Para mim, ter posse ou porte, você tem dentro da sua casa, dependendo do arrumar uma briga ali na rua ali, eu vou pegar minha arma dentro de casa, vou lá e não dá. Tem que ter controle. Tem que ter avaliação psicológica, tem que ter acompanhamento, evitar que catástrofes aí aconteçam para todos, né? Todos, por exemplo, eu não posso aí, o Estado não pode, eu falo eu não, né? O Estado ele não pode conceder um porte de arma para um alcoólatra. Ele não pode conceder um porte de arma para um cara que é agressor, que violenta a mulher dentro uma mulher e a família dentro da casa. Dentro de casa. Como é que eu vou conceder um porte para uma pessoa dessa? Então, por isso que eu acho que tem que de repente ele tem lá um porte ou uma posse e vai utilizar aquela arma para acabar com a família. Então, a gente tem que ter responsabilidade, eu falo Estado, para conceder a liberação dessas armas. Já dizia Luiz Gonzaga, você com revólver na mão, um bicho feroz. Não, que Luiz Gonzaga, o quê? Bezerra da Silva. Bezerra da Silva, caramba. Ó, o Caco mandou um forte abraço aí. Caco da cerveja, Yellow Hups. Carlos Alberto Momose. E aí, muitos parceiros aí, Anderson Depósito, Tenório. Gente, eu não vou aqui nominar todos aí que vocês estão acompanhando, porque são pessoas aí, lideranças do nosso município, pessoas extremamente relevantes e realmente estão engajados aí, vários nomes que você falou que estão realmente engajados aí em aquilo que a gente estava falando, em fazer uma sociedade melhor e mostrar a diferença. E é a diferença. Então, são pessoas aí. Um grande abraço a todos que estão acompanhando aí. Grande abraço, gente. O Renatinho mandou grande comandante Ramos. Tivemos uma parceria forte durante nosso mandato de vereador. Parabéns pela entrevista, Júnior. Obrigado, Renatinho. Renatinho, eu conheci ele, Júnior. É um dos caras do Grêmio, né? Eu conheci ele no Grêmio Estudantil, né? E ele é um exemplo daquilo que eu falei para você da mudança. Tá? Esses dias eu estava até numa reunião do Conseg, numa escola. Ele estava com o pessoal do Grêmio lá. Eu falei assim, eu conhecia, o Renatinho tem que ser o espelho da mudança para vocês, o reflexo da mudança para vocês. Ele foi do Grêmio, depois ele virou liderança, de liderança ele virou vereador, de vereador hoje ele é empresário, continua aí na liderança da cidade, continua na relação política da cidade, buscando, ou seja, de uma situação que estava ali a micro dentro de uma escola, hoje ele consegue ampliar muito mais os projetos dele. Então, ele é um grande exemplo aí do que a gente estava falando. Cara, pra gente encerrar aqui, tem a pergunta do Leandro, que é interessante. Boa noite, Júnior. Gostaria de saber, com o comandante, como funciona a Patrulha Maria da Penha. Patrulha Maria da Penha.
A Patrulha da Maria da Penha é uma inovação das polícias que visa proteger a mulher vítima de violência. Porque a mulher vítima de violência, ela dentro desse ambiente hostil que ela vive naquele momento de violência, ela não vê amparo e nem quem possa ajudá-la a sair daquela situação. Então, nós criamos a Patrulha Maria da Penha, fizemos um treinamento com com alguns servidores nossos, para quê? Para que tenha um atendimento humanizado da mulher vítima de violência, quando ela solicita antes ou até após sofrer a violência, para que a gente tenha aí de todo o apoio dentro dentro das nossas condições, para que essa mulher não seja revitimizada. Tá? Hoje nós estamos ampliando esse projeto da Patrulha Maria da Penha, vai até mudar. Nós firmamos um convênio com o Ministério Público, a qual vai dar, e o Poder Judiciário, que vai dar maior respaldo para a atuação na proteção da mulher vítima de violência. É o programa Guardiã Maria da Penha. Ou seja, foi aprovada uma lei que viabilizou, uma lei pelo município que viabilizou firmar esse convênio com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, o Ministério Público vai estar encaminhando para a Guarda Municipal as medidas protetivas, ou seja, nós estamos ampliando o trabalho de proteção da mulher vítima de violência. Nós estamos dentro desse programa, né? Nós estamos articulando toda a rede, ou seja, não vai ser só a questão da atuação da Guarda Municipal, de ir lá, de repente prender o cara, conduzir para a delegacia, ajudar a mulher lá, de repente nós vamos ter toda uma estrutura para arrumar um abrigo para essa mulher vítima de violência, para que ela tenha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento clínico, e assim, quando essa mulher ela tem filhos, né, não é só a mulher que é vítima toda a família, toda pessoa, todas as pessoas que estão dentro daquele ambiente familiar acabam sendo vítimas, né? Então, articulando toda essa rede para proteger a mulher vítima de violência, bem como todas as pessoas que estão naquele ambiente e dando toda essa assistência, essas garantias para que essa mulher não seja revitimizada. Inclusive, tem um programa que nós tivemos essa semana, uma reunião com as promotoras de justiça, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança, Conselho da Mulher, toda a rede ali, saúde, enfim, em que também foi apresentado também o início do programa E Agora José. O programa E Agora José, qual é a finalidade do E Agora José? Desconstruir o agressor. É uma inovação, é uma coisa que você fala assim, poxa, mas por que desconstruir o agressor? Porque o agressor, por vezes, ele não é marginal, por vezes, ele é uma pessoa que tem ali o seu convívio diário dentro da sociedade, só que quando ele bebe, quando ele tem as suas questões, chega em casa, agride a família, mas talvez às vezes a gente fica impressionado quando sabe que aquele cara é um agressor, porque ele não se apresenta assim na sociedade. Então, ele demanda de uma construção, essa construção estrutural, essa construção de patriarquismo, de machismo, então, para que ele não revitimize a mulher ou outra mulher, porque por vezes aquela mulher que foi vitimizada não volta para o agressor, ok? Mas essa pessoa, esse agressor, ele vai arrumar uma outra mulher. E se ele não for desconstruído, se ele não for trabalhado, para ele entender... É tipo uma ressocialização, né? Vamos dizer assim, mostrar para ele que esse poder de domínio sobre outra pessoa, ele não existe domínio sobre outra pessoa. Como a nossa própria Constituição garante que todos são iguais perante a lei. Né? Então, se todos são iguais perante a lei, por que eu trato uma mulher diferente do que porque eu acho que eu tenho que tratar? Né? Então, existe uma construção centenário, né? E por vezes, até o Estado negou a colocação dessas mulheres na sociedade, quando ele negava trabalho, quando a mulher só trabalhava quando o homem permitia, quando ela não podia ter o seu CPF, quando ela não podia trabalhar, não podia estudar. Então, no passado, houve uma construção que foi enraizada na sociedade, ela foi cada vez mais alimentada, esse machismo, esse patriarquismo, que hoje as instituições e o próprio Estado e a sociedade tem que trabalhar para desconstruir. Por que eu falo até a própria sociedade? Nós temos aí apoio
das instituições, das PLPs, que são as promotoras legais, que também visam a proteção de mulher vítima de violência, que está dentro, que são pessoas escolhidas dentro da comunidade, que fazem essa articulação, né, para a proteção da mulher. Então nós estamos trabalhando e muito, tá? Com todo um amparo aí que a gente está tendo aí do Poder Executivo, em construir políticas públicas, porque não é só a ponta da linha, não é só a guarda atuando, é importantíssimo a guarda atuando, dando todo o apoio ali naquele momento, falo frenético, né, da violência, mas também para que essa mulher ela tenha todas as garantias, tá? Para que ela seja, que ela tenha essa sensação de que ela não precisa passar por aquilo, não precisa passar pela violência, e que estão todos ali voltados para ela, para que ela não continue naquela situação de violência. E que ela tem um amparo também, né? Ela não se sinta sozinha, né? Exatamente. Cara, queria agradecer você aí pelo papo. É isso, eu que papo agradeço, muito bom, muito produtivo. Muito bom. São quase 2 horas de papo. Ô, louco, passou rápido. Passou rápido, mas eu agradeço você aí pela participação. Agradeço todo mundo que comentou, compartilhou, participou também com a gente. E para você que tá ouvindo depois, volta e assiste ao vivo para você poder também interagir, tá? Então, aqui acontece dia de segunda, terça e quarta, às 19 horas ao vivo. E depois fica salvo aí nas plataformas de áudio, vídeo e tudo mais para quem quiser assistir depois. Muito bom, Júnior. Estou aqui à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho. E aquilo, vamos... Espero que você tenha gostado. Gostei. Vamos trabalhando juntos, né? Somos frutos do mesmo ambiente. Vamos trabalhando junto para quebrar esse paradigma, e a gente, lógico, que a sociedade ela tem essa confiança de que pode confiar, pode saber que nós estamos próximos, nós estamos em prol da sociedade. Então, nós não podemos criar esse ambiente, porque esse ambiente de que a polícia está distante, de que a polícia ela faz com que as crianças cresçam já rejeitando o poder estatal. Então, a gente tem que pensar diferente. Exatamente. E, lógico, criar um ambiente em que você, Júnior, juntamente com a sua família, os seus sobrinhos, netos, filhos, se sintam confortáveis em poder dizer: eu confio na polícia. É pra contrariar Racionais. Não confio na polícia, raça do caralho. Tem que distinguir essa frase aí pra gente aprender a confiar. O Mano Brown, ele mudou muito. Daquela era outra época era também, outra né? época. Eu acompanhei a história do Mano Brown, eu escutava Racionais. Não tem quem morasse ali, a gente escutava. Era bastante crítico, uma questão de crítica social. Cabe a nós. Hoje nós temos músicas também extremamente boas, extremamente ruins. Cabe a nós fazermos um recorte e uma reflexão sobre do que me serve, né? É aquilo que eu falei para você. Eu não confio na polícia, beleza? Mas e o outro lado? Eu confio? Também não. É uma questão de paradigma, né? Uma questão de pensar e refletir, né? E falar assim, ele fez essa crítica. Hoje, para a polícia da época também, né? Era uma reflexão da época, era um momento da época, era muita questão, eram muitas questões. Nós falamos muitos sistemas que aquela época estavam dentro da periferia, e que hoje não existem, né? Então nós não podemos trazer essa reflexão para hoje. O Estado ele tem essa missão, esse exercício de desconstruir isso dentro da nossa sociedade, né? Mas a gente não pode dar ênfase nisso, porque quando nós damos ênfase nisso, nós mostramos para os nossos jovens que não é de confiança, e logo, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar um distanciamento e uma facilitação para o aliciamento do nosso jovem. Então nós temos que falar assim, não, o bom policial, ele é um bom, existem bons policiais, a polícia ela é um órgão de Estado, ela é um órgão controlado, é um órgão que está ali junto com a sociedade. Você imagina você falar isso para uma criança de Proerd, né, que fez o Proerd. Não faz sentido, né? Então a polícia tem se esforçado, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, para desconstruir isso dentro da sociedade, e eu acho que o discurso, no decorrer do tempo, a gente tem que mudar. Cara, eu gostei do seu discurso de proximidade, tá? Isso vai ficar na minha cabeça